falava aqui, que Paulo menciona nessa mesma carta de Coríntios, que quem é que conhece as coisas do homem senão o seu próprio espírito? Toda pessoa tem um espírito, todo ser humano tem um espírito. Esse espírito é o fôlego de Deus que dá vida na nossa alma, para que sejamos uma alma vivente no nosso corpo aqui na terra. Sem o fôlego de vida seríamos um boneco, um barro, sem expressão. Mas por causa do fôlego de vida que vem de Deus, que é o nosso espírito humano, então agora nós temos uma alma que vive num corpo. É isso que a palavra de Deus ensina. Portanto, cada um de nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo físico. E sabemos que quando nós morrermos, o nosso corpo vai para o pó e se torna pó, mas o nosso espírito volta para Deus, e a alma, quem nós somos, vai para a eternidade, ou vida eterna, ou morte eterna. Por isso precisa nascer de novo, da água e do Espírito, para se tornar agora uma nova criatura, porque antes nós éramos apenas uma alma que vivia, mas não tínhamos vida espiritual no nosso espírito, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas agora por meio da nossa fé em Cristo Jesus, e a obra da habitação do Espírito Santo, nós nos tornamos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Agora a vida é espiritual no nosso espírito, e essa vida espiritual é produto da presença, da habitação do Espírito Santo de Deus na vida de todo aquele que crê. Olha que obra tremenda, gente, que obra linda. Agora eu quero que você pare e reflita um pouco, porque esta é a realidade da palavra de Deus. No teu espírito você já é pleno com Deus. O teu espírito caminha debaixo de uma perfeição absoluta com o Espírito Santo de Deus. Agora o nosso problema qual é? Não é o nosso espírito. Nós nascemos de novo, nosso espírito está regenerado, cheio da vida de Deus, cheio da plenitude do Espírito, mas nós temos uma alma, nós temos um corpo, e a nossa alma é a sede dos nossos pensamentos, é a sede das nossas emoções, é a sede das nossas vontades. Na nossa alma opera o livre-arbítrio, o poder da decisão. E o que acontece? É aí aonde nós sofremos o efeito do pecado, no nosso corpo físico, mas também na nossa alma. O pecado afetou de maneira negativa as nossas emoções. O pecado afeta de uma maneira negativa nossas vontades, os nossos desejos. O pecado, a presença do pecado e a corrupção, a iniquidade que o pecado comete, traz, na verdade, afeta a nossa vida, não no nosso espírito, mas na nossa alma e no nosso corpo. Hoje eu estou mais velho do que ontem, e amanhã eu vou estar mais velho do que hoje, e nesse processo do tempo, o meu corpo vai se corrompendo. Sim ou não? O nosso corpo vai envelhecendo, vai chegando uma hora que o nosso corpo para de reproduzir células. Durante um tempo as células são reproduzidas, nascem novas células, mas vai chegando uma hora que as células já não vão sendo mais reproduzidas. A velhice, entende? Nosso corpo vai se corrompendo, e essa corrupção, ela é natural em função do pecado. Por isso que Deus falou para Adão: não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque do dia que você comer, você vai morrer. Então todo ser humano nasce destinado à morte. Por isso que Cristo veio, para que aquele que crê em Cristo, ainda que morra, viverá. E quem vai viver? Por causa do poder do Espírito Santo, que vai vivificar todo o nosso ser. Então observe que a personalidade dos discípulos mudou. O batismo no Espírito Santo não confere apenas poder para você curar enfermos, expulsar demônios, fazer obras milagrosas. Nós já fazemos isso pelo nome de Jesus, do poder do Espírito Santo. Mas o maior poder que o Espírito Santo pode dar no batismo é justamente a mudança na nossa personalidade. Amém?
quando eles tinham um caráter osciloso, agora, revestidos do poder do Espírito, eles eram firmes em Deus, e mesmo em face da morte, eles não retrocederam, e continuaram ousados no Senhor. É ou não é verdade? Por quê? Porque o batismo no Espírito Santo confere essa autoridade. O batismo no Espírito Santo manifesta a presença, a vida, a glória dele na tua alma, e isso muda os teus desejos. Quem estava frustrado passa a ter uma vida alegre por causa da presença do Espírito Santo, que tomou a sua alma. Então o batismo no Espírito Santo, irmãos, não é só para a gente fazer as coisas para Deus. O batismo no Espírito Santo é para sermos cheios do Espírito na nossa alma e inclusive no nosso corpo também. Olha que coisa linda. Jesus falou: vocês vão receber o poder para serem minhas testemunhas. Há dois tipos de testemunhas, e o que Jesus está falando aqui é referente àquelas testemunhas oculares. O que é a testemunha ocular? É aquela testemunha que ela pode fazer a sua declaração, o seu anúncio, a confirmação, porque ela experimentou na sua própria vida aquilo. Ela participou daquilo, amém? Ela não só ouviu, ela não só viu, ela viveu aquilo na sua vida. Esse é o testemunho do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. É uma obra no nosso caráter, é uma obra poderosa na nossa identidade, no que concerne não ao nosso espírito, porque estamos plenos aí, mas na nossa alma, na nossa alma. Quantos estão me acompanhando? Digam amém. Por isso que Jesus falou em João 7,38, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do mais íntimo do seu ser, correrão rios de água viva. Algumas versões usam a palavra do seu interior. Que interior é esse? Do meu espírito. Do meu espírito. Do meu espírito. Então observe, primeiro o Espírito Santo vem habitar em mim, e aí se instaura um reservatório poderoso de água viva. Porém, o que acontece na minha alma? Muitas vezes eu acabo represando, eu construo muros, barreiras, que impedem que a água do Espírito que está dentro de mim, no meu espírito, no meu homem mais íntimo, flua. No batismo no Espírito Santo, o que acontece é um rompimento na minha alma. Sabe essas barreiras que foram construídas e que estavam impedindo o fluir do Espírito, ou seja, o fluir dessa água viva? Então o que acontece? Quando eu experimento o batismo no Espírito Santo, na verdade eu estou me rendendo a Ele, eu estou me entregando a Ele, eu estou me abrindo a Ele, eu estou abrindo áreas da minha vida ao Espírito Santo de Deus, eu estou abrindo áreas da minha alma, das minhas emoções, das minhas vontades, dos meus pensamentos, eu sujeito, eu rendo, eu entrego ao Espírito Santo, e tudo aquilo que eu abro espaço na minha vida, tudo aquilo que eu me esvazio, o Espírito Santo então tem a oportunidade de preencher e de fazer transbordar isso nas nossas vidas. Aleluias. Então, quando nós nascemos de novo, nós temos o Espírito, mas quando somos batizados, o Espírito Santo nos tem. Muitas pessoas têm o Espírito Santo porque são filhas de Deus, estão salvas, amém? Mas não liberaram ainda o Espírito. Portanto, o Espírito Santo ainda não tem essa pessoa, ainda que essa pessoa tenha o Espírito Santo em si, no seu espírito. Mas agora o que precisa? De um rompimento, de uma liberação. Deixa eu fazer aqui uma analogia para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Em Gênesis capítulo 7, por ocasião do dilúvio, a Bíblia diz algo muito interessante no versículo 11, presta atenção, diz assim, olha: quando Noé tinha 600 anos, uau, viveu pra caramba Noé, hein? 600 anos, no 17º dia do segundo mês, todas as águas subterrâneas irromperam da terra. Aleluia. Irromperam da terra. Olha para mim, na própria terra, nos lugares subterrâneos, Deus havia estabelecido depósitos incríveis de água, mas estavam ali retidas, amém? Estavam ali seguras, alguma coisa resistia
alguma coisa segurava essas águas e as mantinham aí nos lugares subterrâneos. Porém, quando vem o dilúvio, Deus dá uma ordem, e esses lugares do subterrâneo se abrem, para que do interior da terra comece a brotar água. Então vinha água dos céus como chuva, mas também muita água fluiu do subterrâneo para encher a terra, conforme diz a palavra de Deus. Então todas as águas subterrâneas irromperam da terra, e a chuva caiu em torrentes poderosas do céu. É essa mais ou menos a experiência que a pessoa tem quando ela é batizada no Espírito Santo de Deus. Essas fontes interiores se rompem na tua vida, e as águas de vida, as águas do Espírito são liberadas, e a área da tua vida que estava deserta começa a florescer, começa a frutificar. Aquilo que estava preso, retido pelo poder do Espírito Santo, é liberado na tua alma, na tua vida, em todo o teu ser. Isso é poderoso, irmãos.